Então, pessoal, retrô, recentemente eu adquiri aí um lote de computadores antigos e no meio veio esses dois Dell Latitude D505 aí, tá? São duas máquinas bem interessantes de uma época de máquinas da Dell que eram muito robustas, tá? Não que as de hoje não sejam, mas a construção dessas máquinas era muito robusta e elas não é à toa que duram muito tempo, tá? Os dois estão com a carcaça extremamente conservada, tem um aí que tem um trincozinho na carcaça, mas elas estão muito bem conservadas. Então eu peguei o que eu achei que tava ali em melhor aparência, tirei as tampinhas, né, pra ver se tinha algum sinal de umidade ali nas memórias, alguma coisa, eu não achei nada. E aí eu tentei ligar ele, mas infelizmente ele não quis ligar, ele não deu nenhum sinal de vida, nenhum sinal de bateria, nada. Até pensei que podia ser ali o cabo de energia, alguma coisa assim, algum mau contato no cabo de energia, no conector, já que é um adaptador, né? Mas eu não vi nenhuma vida desse notebook aí, tá? E a gente provavelmente vai voltar ele mais pra frente no final do vídeo pra ver o que tá acontecendo com ele, tá? E aí, o segundo notebook era o que tinha aí, ele tinha aí a carcaça bem suja, tinha um adesivozinho ali no loginho da Dell, mas ele ligou logo de cara, tá? Então eu fiquei bem contente, bem feliz que um deles está funcionando logo de cara assim, isso é muito interessante. E tá aí o nosso Celeron M 1.4 GHz, tá? Com 512 MB a 333 MHz de DDR1 e um HD IDE de 40 GB, tá? Então era uma máquina para escritório, office, na época, tá? Não era as mais poderosas que tinha, porque nessa época a gente já tinha o Pentium 4 e tal, e até, se eu não me engano, as primeiras séries dos Core Duo já tinha disponível no mercado para notebook, tá? Esse notebook, ele usa um processador de socket 478A, se eu não me engano. Depois a gente teve a socket 478B e a socket 478C. Tá, a 478C já era os últimos Core 2 Quad, Core 2 Extreme, antes dos Core 3 e Core 5 para notebook, tá? Então aí eu segui para desmontar ele, tá? Já que ele estava funcionando, eu queria conferir como estava a parte interna dele, fazer uma limpeza, tá? Trocar, se possível, uma pasta térmica do processador. Quando eu faço esse tipo de limpeza em notebook, eu tento desmontar o mínimo possível para que a gente não tenha problema com quebrar alguma travinha, quebrar alguma coisinha assim, porque é sempre complicado quando você desmonta essas máquinas, você acabar quebrando uma trava ou a fixação ali de um parafuso. E às vezes você faz isso sem querer, tá? Não é nem às vezes por descuido mesmo, é pelo fato às vezes dela tá muito ressecada e aí você vai remover e acaba quebrando. É engraçado que a maioria das máquinas da Dell até hoje elas seguem mais ou menos o mesmo padrão de construção, então é meio que intuitivo você desmontar esses notebooks, tá? Tem algumas particularidades que você tem que tomar cuidado e regra aí para quando você for desmontar um notebook, qualquer um, tá? Principalmente esses mais novos aí, esses ultra finos. Se tem alguma coisa que tá precisando de muita força para sair, dá um passo atrás, porque ou você tá esquecendo algum parafuso, ou tem alguma travinha especial, alguma coisa que tá ali no caminho. Porque todos eles têm aí uma travinha ou um parafusinho que você tem que tirar em uma sequência certa para desmontar e montar, para que você não acabe estourando alguma travinha, né? Então, como vocês podem ver, eu tô tentando tirar o teclado. Geralmente os teclados saem aí com uma travinha, você puxa ele. Mas aí eu comecei a notar que não era bem assim nesse notebook em específico, nesse modelo. E aí eu acabei indo pesquisar e descobri que para tirar o teclado, nesse caso aí, a gente tem que tirar essa plate superior aí do botão e tirar os parafusinhos do teclado, tá? Dá pra ver que ela é bem chata, ela é cheia de travinha, ela é muito mole. E eu acabei aí quebrando uma das guias, nem é uma travinha, é uma guia dela. E aí logo em seguida eu fui colar, que é outra coisa que eu tenho sempre cuidado. Se eu quebro alguma travinha de plástico, alguma coisa, eu sempre colo ela e coloco de lado, deixo a cola secar bem, uso uma cola muito boa, porque senão você acaba perdendo aquela pecinha que dava pra você colar de novo, e aí o notebook começa a ficar todo desmontado. Outro cuidado é sempre com os flats, tá? Desmontar notebooks, tem que tomar muito cuidado com o flat. Eu achei interessante porque o flat do teclado aí, ele tinha um conector bem interessante, eu até pesquisei como que tirava ele, né? E isso é interessante porque mostra que tinha uma construção bem pensada aí, e esse conector do teclado aí, esse flat com esse conector bem parrudo aí, é legal,
porque acaba que evita de você danificar flats, tá? Eu já danifiquei muito flat aí e, na minha opinião, tem algumas empresas que elas investem muito pouco em conector de flat, em flat em si, em material, e eles ficam muito fraquinhos. E não é o caso desse notebook. Todos os flats têm alguns conectores especiais de encaixe, de pressão, então é muito fácil desmontar, é muito fácil você voltar no lugar sem danificar o flat aí, tá? Pessoal, depois de desmontar aí, tá aí o nosso Celeron M 1.4 GHz, tá? É um processador bem mediano pra época, porque na época a gente já tinha os Pentium 4, tá? Os primeiros Core alguma coisa, e ele é um processador bem mediano mesmo, tá? E eu acabei dando uma olhada aí na minha stash de processadores pra ver se eu tinha alguma coisa parecida ali, testei pra ver, porque parecia ali ser a mesma socket. Esse é um Pentium 4, socket 478, mas não é exatamente a mesma socket, tá? Tem uma pequena diferença aí na pinagem de socket, apesar de ser teoricamente compatível aí o chipset que essas máquinas usam, tá? Mas eu realmente não tenho nenhum processador compatível para essa máquina aí, tá? Para fazer um upgrade, mas eu tô vendo aí de uma das coisas que eu vou fazer, talvez trazer da China um Pentium 4M, alguma coisa assim para colocar em uma dessas máquinas aí, e talvez trazer até umas memóriazinhas DDR para notebook para fazer um upgrade legal e montar um sisteminha Pentium 4 em um notebookzinho Pentium 4, tá? Aí eu segui para fazer a limpeza do nosso cooler do processador. Ele tinha ali uma fitinha ali, parecia ser uma fitinha metálica e tinha duas camadas, uma camada de pasta térmica no cooler, aí uma fitinha metálica, uma outra camadinha de pasta térmica que ficava em contato com o processador. Não sei o porquê tem essa fita metálica aí, ou porquê que a Dell colocou isso, mas eu decidi tirar, remover, fazer uma bela de uma limpezinha aí no processador, colocar uma pastinha térmica de qualidade nele aí, uma pastinha Cooler Master que eu uso aí, que é uma pastinha muito boa, então decidi usar ela para deixar esse processadorzinho bem resfriado, apesar de ser um Celeron M e eu achar que não tem necessidade disso, mas enfim. Então vamos seguir aí com a montagem dele de novo aí, montar tudo ele e testar, para ver se ele realmente tá funcionando tudo certinho. Aparentemente tá, mas vamos testar, né?
Pessoal, depois que eu remontei o notebook, eu peguei, desmontei o outro notebook que não tava funcionando e testei a tela dos dois nesse notebook que tava funcionando pra mim ter certeza que a hora que eu for mexer naquele outro notebook que não tá funcionando, eu sei que a tela tá funcionando e que não é um dos problemas desse outro notebook, tá bom? Então aí vamos remontar esse notebook aí e testar, ver se ele vai instalar o sistema operacional, se ele vai realmente ficar estável, se a gente não vai ter nenhum outro problema. Vamos testar as memórias, testar se esse HDD ainda tá funcionando, que é muito comum eles já não estarem mais funcionando e a gente vai precisar de uma alternativa, mas vamos ver se ele funciona e se a gente vai ter sucesso aí com pelo menos um desses notebooks aí. Pessoal, testando aí a máquina, né? Eu acabei aproveitando que essa máquina tá funcionando para testar os outros pentes de memória DDR para notebook que eu tinha aí, tá? Inclusive eu tinha dois pentes Kingston de 1 GB para notebook e eu testei eles e testei as memórias do outro notebook, desse notebook. Acabou que de todas as memórias DDR que eu tinha, a gente tem só 3 memórias DDR 256 MB para notebook funcionando, tá? Infelizmente os dois pentes de 1 GB da Kingston não funcionam, eles não bootam. Na verdade, um deles boota a máquina, mas no teste de memória lá, no main test, ele falha, e o outro, a máquina nem boota, né? Então, infelizmente, esses pentes que são difíceis de encontrar não estão funcionando. Então, essa máquina vai continuar com os 512 MB de memória originais dela. Muito provavelmente, quando eu colocar um Pentium 4, eu vou trazer mais memória pra ela, e a gente vai ter pelo menos 1 GB de memória nesse sistema aí, que eu acho que vai ser bem útil pra essa máquina aí em específico.
coloquei aí o boot do Windows XP pra gente fazer a instalação. Eu costumo usar o Windows XP Delta 1.02, que na minha opinião vem com alguns drives aí, é mais fácil de instalar. E já dá pra gente sair usando essa máquina aí, tá? Escutem aí o barulho desse CD, que esse leitor de CD desse notebook tem um barulho bem característico, bem alto, por sinal, quando ele tá fazendo a instalação aí. Então, enquanto eu instalava o Windows XP no notebook que tava funcionando, eu decidi desmontar o que não dava pra tentar diagnosticar aí o que tá realmente acontecendo com ele e ver se tem solução ou não, tá? Mas vamos falar um pouco sobre essa série de notebooks da Dell aí, o Latitude D505, né? Quais eram os recursos, qual era a especificação dele. Era um notebook bem interessante aí de mid-range aí, um notebook de tamanho pequeno pra escritório, office, tá? Da época, tá? É um notebook ali de meados de 2004, tá? Um notebook equipado aí com chipset Intel 855GME, tá? Tecnologia aí da época dos Intel Centrino, tá? Esse notebook ele podia vir equipado aí com o Intel Pentium M ou o Intel Celeron M, tá? No caso aqui a gente tem um Intel Celeron M 1.4 GHz, tá? Mas ele podia aí ser equipado até um Intel Pentium M 735 de 1.7 GHz aí, 2 MB de cache L2, que muito provavelmente é o upgrade que eu vou fazer nele, tá bom? Então, memória aí, ele usava uma DDR SD-RAM rodando a 333 MHz aí, PC 2700, até 2 GB de memória aí, com 2 módulos de 1 GB de memória, tá? No caso, esse modelo em específico que a gente tem, que é o PP10L, tá? Ele vem equipado aí com o Celeron M 1.4 GHz, como eu falei, 512 MB de memória SD-RAM, tá? E uma tela de 14.1 polegadas, tá? E o chip gráfico é o próprio Intel 855GME, o próprio chipset aí com um gráfico entregado, tá? Esse notebook aí, em algualguns modelos, ele podia sair no seu top do top, com o Pentium M 735, 2 GB de RAM, tela de 15 polegadas rodando aí a 1400 por 1050 pixels, tá? E eu até achei alguns modelos que vinham aí com uma GeForce FX 5200 Go, tá? Que infelizmente não é o nosso caso aqui, tá? E aí de armazenamento ele podia ter aí implementado aí até 60 GB IDE, tá? No HD de 4200 RPM. E se eu não me engano até ele podia aí vir aí, você podia optar por, em vez do CD, ter um segundo HD opcional ali de 40 GB na baia ali onde ficaria o CD. E outros recursos, ele tinha aí um modem de 56K embutido, uma porta de rede de 100 megabits e uma placa Wi-Fi aí que podia ser aí em alguns modelos dual band, tá? Eu acredito nos modelos 15 polegadas ela era uma placa de Wi-Fi dual band aí, ABG, né? Geralmente eles vinham equipados só com as placas BG. No quesito bateria, eles poderiam vir equipados aí com uma bateria de 6 células Lithium-Ion, que duraria aí em média 53 horas de trabalho. Não diria tanto assim, tá? No caso, esse aqui eu acho que tem a bateria menor de 4 células aí, que duraria aí 32 horas de trabalho, tá? E ele poderia também vir equipado com um módulo de bateria secundário de 6 células aí, que acrescentaria aí em média mais 40 horas de trabalho aí, tá? Apesar que eu não acredito que duraria tanto tempo na bateria assim, mesmo elas estando novas aí. Principalmente baterias de Lithium-Ion de 2004, tá? Eu acredito que ele talvez dure aí algumas poucas 8 a 12 horas numa bateria boa aí, você usando ele, tá? No caso, a bateria do nosso tá totalmente morta, as duas baterias, e a gente vai ter que ressuscitar elas, provavelmente desmontar elas, ver a especificação de tensão das baterias ali e trocar as células delas, porque essas são células que são fáceis de trocar e eu acredito que ele volte a funcionar. Mas é basicamente isso daí que vinha equipado essa máquina. É claro que ela ainda poderia ser equipada com alguns módulos opcionais, né? A gente tem aí a porta PC SIA 32 bits, onde a gente pode colocar um monte de adaptador, inclusive de flop, para um disco flop externo, né? Um módulo de flop externo. Ela também tinha aí um sensor infravermelho ali, logo embaixo a portinha do PC SIA também, para talvez um notebookzinho bem interessante aí, tá? Então vamos voltar pro vídeo aí, ver o que a gente consegue fazer com outro notebook que não tá funcionando.
Aí realmente, depois que eu desmontei ela, eu notei que realmente ela tinha um sinal de oxidação interna, então eu desmontei toda ela pra fazer uma lavagem nela, tá? Eu não postei na imagem, mas bem ali na parte do circuito de alimentação do notebook, na entrada de alimentação, tinha um MOSFET que tinha um pontinho branco, que é um sinal de oxidação aí de água, tá? Então, provavelmente, isso poderia até estar gerando um curtinho ali, desabilitando o circuito. Então, eu segui aí pra fazer a lavagem da placa-mãe com bastante água e sabão. Tem gente que tem medo de fazer isso, mas não tem muito segredo não, galera. Não precisa ter medo não. Isso não danifica a placa, tá? Até porque durante o processo de fabricação é muito comum que elas sejam lavadas com sabão e água na própria fábrica lá, e depois elas são bem secas, tá? Isso é um processo normal para tirar resíduo de solda, resíduo de estanho, resíduo de fluxo, para deixar a placa bem limpinha, tá? Então, desde que você faça uma boa limpeza, lave bem certinho, enxague bem para tirar todo o detergente e seque bem essa placa, não vai ter nenhum problema, tá? Então, foi exatamente isso que eu fiz. Sequei bem ela aí, coloquei ela no sol pra secar, ela ficou um dia inteiro secando. E aí depois eu costumo jogar um ar quente nela, soprar um ar quente aí, cuidado, pra tirar qualquer água que for nos conectores ou debaixo de algum componente, antes de poder testar ela de volta. Então, pessoal, depois que eu fiz toda a limpeza dela, eu limpei ela com álcool isopropílico, tudo certinho, deixei ela bem sequinha aí, sem nenhum vestígio de água, e remontei as duas plaquinhas aí auxiliares, tá? Do botão liga e desliga, e a das portas USB e de modem ali, tudo certinho. Liguei ela em energia sem processador, sem memória, e aí dá pra ver que conforme eu aperto o botão, ela dá um sinalzinho de vida aí, e o chipset chegou a dar uma esquentadinha, tá? Então, assim, ela tem atividade, o que é importante. Claro que ela não tem processador nem memória, então a placa realmente não vai fazer nada, mas já é uma boa de uma melhora em relação ao estado anterior dela, tá? Muito provavelmente o que estava acontecendo, como ela não tinha nenhum sinal de vida, era provavelmente um problema de alimentação aí da placa, e muito provavelmente estava relacionado a alguma oxidação, alguma sujeira ou um pouquinho de umidade tinha ali no circuito de alimentação, e estava muito provavelmente acionando a proteção do circuito, tá? E aí por conta disso ela não bootava, tá? Então aí com essa limpeza, e geralmente é muito importante você fazer uma boa limpeza numa placa-mãe que foi muito tempo guardada, e aí com essa limpeza ela voltou à vida. Então aí eu segui pra remontar todo o notebook de novo. Então vamos ver essa remontagem aí, colocar tudo no lugar de novo e testar, ver se realmente ela dá imagem aí ou se a gente vai ter outro problema. Pessoal, depois de eu remontar todo ele continuou sendo um pouquinho meio que teimoso ali, ele não queria ligar, ficava só acionando os dois LEDzinhos ali e tal. Aí eu desisti, remontei ele todo, eu reapertei todos os flats ali, reencaixei o flat da tela e tal, e ele deu vida, bootou e funcionou tudo certinho, tá? E depois eu, com calma, remontei ele certinho e fiz todos os testes nele, instalei o sistema operacional e tá aí, 2 exemplares do Dell Latitude D505, essa série de notebook da Dell, que é muito interessante, tem uma construção muito legal, eu gostei muito do acabamento dele, da cor dele prateada aí, e ambos os exemplares estão funcionando tudo certinho dentro dos conformes. Eu vou acabar ficando com esse daí que eu tô mexendo aí no vídeo, tá? Eu provavelmente vou fazer um upgrade de memória e processador nele, tá? Pra gente ver melhor desempenho para esse notebook, e muito provavelmente vou tentar arrumar um módulo PCMCIA flop para esse notebook, porque senão me falha a memória, esses módulos são fáceis de achar ainda hoje, e aí eu posso usar um disquete flop nesse notebook aí, e ele vai acabar virando um notebook retrô pra mim
gravar disquete, gravar CD e comunicar com máquinas mais antigas, tá? Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de poder trazer de volta à vida essas duas máquinas aí, são muito interessantes. Um deles aí, que é o outro que tá funcionando tudo certinho, tudo perfeitinho. Muito provavelmente mais pra frente eu vá arrumar a bateria, vá arrumar carregador, fazer um notebook completinho e passar pra frente aí pra quem queira aí ter aí um exemplar desse aí, que é um exemplar bem bacana, tá? Provavelmente até fazer um upgrade de processador, colocar um Pentium 4 nele e passar pra frente, vamos ver. Então é isso daí, galera. Se vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de deixar no comentário o que vocês acham aí do vídeo, tá? Qual é a sugestão de vocês, o que a gente pode fazer de melhor, e compartilhar o vídeo aí pros seus amigos. Então até o próximo vídeo aí, falou!